Nós estamos recebendo nesse momento o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Satisfação conhecê-lo, bem-vindo. Até que enfim, secretário. Até que enfim, já falamos bastante por vídeo, mas hoje pela primeira vez aqui em estúdio. É verdade, seja sempre muito bem-vindo, até porque a expectativa é sempre muito grande da própria população, sobretudo quando o assunto é vacina, né? A gente ainda tem muitas dúvidas. E eu gostaria primeiro de falar, secretário, sobre os números dos casos aqui em Alagoas, que ao que tudo indica, gradativamente, né, mesmo ainda de uma forma muito menor daquilo no qual a gente gostaria, mas os números estão, pelo menos, abaixando, nos dando uma certa tranquilidade de poder trabalhar, né, efetivamente para manter exatamente esses percentuais. Qual é a sua avaliação, de fato, a que o senhor atribui? Olha, a avaliação hoje é uma avaliação otimista. A gente já está há 16 meses trabalhando de domingo a domingo, de forma ininterrupta. Eu queria aproveitar até para parabenizar os profissionais de saúde que têm se dedicado bastante e são os grandes responsáveis pelos números alcançados aqui em Alagoas. Mas hoje, de maneira bem coerente e transparente, a gente tem ouvido e dialogado com a classe médica, com os especialistas, com a nossa equipe da sala de situação, que se reúne semanalmente e analisa os números da semana epidemiológica. Então, os dados hoje em Alagoas são dados otimistas, são dados positivos. A gente tem uma diminuição muito forte da nossa ocupação hospitalar, o número de casos vem caindo, o número de óbitos também. O que a gente precisa é continuar, por um lado, acelerando a vacinação e, por outro lado, contando com a colaboração do cidadão. Ainda não vencemos a guerra, mas a gente já tem várias batalhas vencidas e eu poderia destacar Alagoas como um dos poucos estados que não colapsou a sua rede hospitalar. Isso é muito importante. Quem precisou de atendimento em Alagoas foi bem atendido, foi bem assistido e nós temos orgulho desse trabalho dos profissionais de saúde aqui. Esses números, sobretudo aqui na capital, secretário, mas a gente tem informações, por exemplo, no interior, o percentual ainda de leitos ocupados por pacientes com Covid em alguns municípios ainda permanecem acima daquele nível de segurança, né? O que acontece é que, se não há leito no interior, há essa procura para os leitos na capital. É também uma preocupação, né, para que isso não possa afunilar e causar problemas por aqui, né? Veja, a preocupação ela é permanente. Até que a gente saia dessa situação de pandemia, nós estamos sempre alertas e acompanhando os números. Mas a situação do interior, ela nos traz uma segurança porque hoje a Alagoas trabalha em rede. Nós temos uma rede hospitalar que nos dá essa tranquilidade. Então a gente tem condição de manejar e de regular esses pacientes para um dos nossos hospitais. Só durante a pandemia a gente entregou 4 hospitais que ficarão como um legado. São hospitais que ficarão para atendimento de pacientes com outras enfermidades. É o lado positivo da pandemia, né? Sem dúvida. Queira ou não. Bom, nós abrimos, né? Nós informamos aos nossos telespectadores da sua presença aqui e os telespectadores fizeram questão de encaminhar algumas perguntas e a gente acompanha aqui no telão a primeira pergunta, por favor. Oi, eu sou Deise Carol, jornalista, e gostaria de saber quando vai terminar a vacinação no estado de Alagoas. Boa pergunta, eu já emendo, secretário, porque já existe aí uma expectativa, né? Foi dito, inclusive, que provavelmente até outubro o estado de Alagoas finaliza, né, pelo menos os grupos até 18 anos com a vacinação. Até que ponto isso corresponde à verdade? Estamos preparados para isso? O que está acontecendo para, de fato, em outubro a gente ver essa população vacinada? Essa é a grande ansiedade e eu queria falar para a Deise que a nossa perspectiva é que até outubro a gente encerre essa vacinação realmente, que a gente tenha todo o alagoano acima de 18 anos vacinado. Até porque nós temos os nossos adolescentes, que precisam também ser vacinados e precisamos dar sequência nessa imunização. Todos têm o direito de ser protegidos. Infelizmente, houve um atraso muito grande aqui no Brasil no que diz respeito à compra das vacinas. Mas a gente tem trabalhado, tem dialogado com o Ministério. Alagoas tem tentado comprar essas vacinas também para que a gente possa acelerar e proteger a nossa população. O que é que está sendo usado, então, como referência e que pode, de certa forma, garantir o Estado essa imunização até outubro? Porque nós temos uma logística aí, né? O governo do Estado depende do governo federal, dessa distribuição, da compra, distribuição, vocês redistribuem para os municípios e aí a cadeia ela é fechada. Você já tem essa certeza, de fato, que isso pode acontecer? O que é que nos garante? Hoje a gente já está em média aqui em Alagoas vacinando a partir de 39 anos. Alguns municípios já avançaram, Maceió está em 37. Eu falava há pouco com o prefeito de Campo Alegre, já está em 30 anos.
Penedo está em 35, enfim, a gente tem alguns municípios que têm conseguido avançar de maneira mais rápida. Fazendo uma estimativa com as doses que já estão garantidas pelo Ministério. E que doses são essas, Alexandre, que já estão garantidas? São as doses que o Ministério já adquiriu e que já estão sendo entregues por parte dos fabricantes. Então, a gente fazendo essa estimativa, com o número de alagoanos que ainda faltam ser vacinados, a gente sabe que a cada idade que a gente baixa, aumenta o nosso contingente populacional. Alagoas é um estado que tinha uma baixa expectativa de vida, então as pessoas morriam cedo. Então, quanto mais alta a idade, menos gente a gente tem. E o caminho inverso quando a gente vai baixando as idades. Então, a nossa expectativa é que até outubro, a gente tenha condição de vacinar a todos. Eu espero, na verdade, estar errado. O que eu quero é que a gente vacine, que a gente vacine essa população o quanto antes e aproveite esse momento de distensionamento da rede hospitalar. Os nossos números hoje são números que há muito tempo a gente perseguia. Hoje a gente está com 61% de ocupação da rede de UTI. É um número importante e a gente tem trabalhado para reduzi-lo todos os dias. Perfeito. Vamos então a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Põe na tela, produção. Bom, temos aqui a Sônia Regina que faz a seguinte pergunta, secretário. Com o avanço da vacinação, pode acontecer mais flexibilização em Alagoas? Importante essa pergunta da Sônia. Muito importante, Sônia, a tua pergunta, porque o nosso objetivo é retomar a nossa normalidade. A gente precisa ter essa retomada da economia, é por isso que eu fiz a referência no início, que o governador Renan Filho, desde o começo do enfrentamento, ele decidiu ouvir a ciência. A gente ouviu a ciência, fechou os segmentos econômicos através de medidas restritivas quando foi necessário e a gente faz a flexibilização também quando é possível, porque a nossa prioridade sempre foi salvar vidas. E aqui em Alagoas a gente tem alcançado esses objetivos. Mas, respondendo a Sônia, a nossa expectativa é que, com o avanço da vacinação e com a diminuição dos números, a gente possa ir flexibilizando cada vez mais e retomar a nossa tão sonhada normalidade. Aliás, o próprio governador disse, no último decreto, no anúncio do último decreto, que no decorrer desses próximos 15 dias, que é o prazo no qual o decreto está vigorando, pode acontecer dele flexibilizar ainda mais a depender daquilo que outros setores produtivos estejam pleiteando, secretário? Confirma essa informação? Confirmo, a gente tem dialogado bastante, eu, governador, os demais secretários que estão envolvidos com o enfrentamento à pandemia, e a gente sabe que tem um setor, um segmento econômico que sofreu muito nesse período, que é o setor de eventos. Então a gente tem acompanhado essa situação e o nosso objetivo é que assim que possível a gente possa retomar, que se a gente analisar, é praticamente o último segmento econômico que falta voltar a funcionar. E a gente tem essa preocupação porque são muitos empregos em jogo e muitas vidas que estão sendo prejudicadas. E Alagoas, de uma forma geral, Maceió sempre teve, nessa questão, um evento de ebulição, sempre aí com muitos eventos, muitos shows, enfim. Bom, vamos agora para mais uma pergunta dos nossos telespectadores, por favor. A Silvia Oliveira pergunta, qual a porcentagem ideal para a ocupação de leitos em Alagoas, secretário? Olha, a gente tem aqueles números de segurança, Silvia. Hoje estamos com 61%, mas a nossa expectativa é que a gente reduza para menos de 50% o mais rápido possível. Isso é um número de segurança. Se você me perguntar qual o objetivo, qual a nossa expectativa, é que a gente esteja zerado. Eu quero estar com zero ocupação de leitos, eu quero que os nossos cidadãos não precisem mais e não se infectem mais com a Covid-19 e a gente não precisa internar ninguém. Quando a gente vai alcançar esse patamar? Quando todos estiverem imunizados, porque as pessoas ainda continuarão adoecendo. É importante deixar isso claro. A vacinação, ela não garante a imunização e impede a sua infecção. A imunização 100%. 100%. Impede os casos graves. Ela impede os casos graves. E os casos graves, consequentemente, se a gente não tiver caso grave, nós teremos uma ocupação de leitos cada vez menor. Verdade. É possível, inclusive, tratar até dentro de casa. Sem dúvida. Secretário, o senhor falou aí da possibilidade, inclusive, do Estado voltar a discutir sobre a possibilidade da compra. O Estado teria esse aporte financeiro ou seria em consórcio com outros estados? Como é que está a negociação em relação a isso? Porque é importante que se diga, mesmo comprando a vacina, essa vacina vai ser entregue ao governo federal e o governo federal vai fazer a distribuição. É isso mesmo? Isso. Ainda em dezembro, antes do governo federal fechar a primeira compra de vacinas, eu estive pessoalmente no Instituto Butantan, em São Paulo, por orientação do governador Renan Filho. Me lembro que falei ao vivo aqui com vocês
E em primeira mão divulguei essa possibilidade de Alagoas comprar diretamente. De lá para cá a gente não parou, o governador Renan Filho tem feito vários contatos em busca dessas vacinas e hoje a gente tem também essa expectativa de importar a Sputnik. Que é a russa. Que é a vacina russa, com recursos próprios do governo de Alagoas e uma compra direta ao Fundo Soberano Russo. E isso traria um aporte de quantos milhões de reais aos cofres públicos? Olha, a gente está estimando um investimento de cerca de 100 milhões de reais que sairão dos cofres públicos para adquirir essas vacinas e mais rapidamente proteger o cidadão alagoano. Já existe um cronograma, uma expectativa para isso? O que é que ocorre? A Anvisa liberou um quantitativo teste, é assim que eles têm chamado. E isso está sendo distribuído entre os estados interessados, estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Para Alagoas, inicialmente, ficariam em torno de 100 mil doses. Esse seria o primeiro quantitativo autorizado pela Anvisa. Mas a gente tem uma expectativa de comprar 2 milhões de doses, esse é que o valor corresponde a 100 milhões. Perfeito. Ora, para finalizar a sua participação aqui no Fica Alerta, secretário, hoje nós já mostramos, semana passada mostramos da mesma forma, a questão envolvendo ainda a realização de festas clandestinas. Eu fiz até um comentário mais cedo um pouco, dizendo que a polícia faz o seu papel, leva todo mundo para a delegacia, assinam apenas um TCO e fica por isso mesmo. É de se lamentar ainda, nessa altura do campeonato, com mais de 4.500 mortes no estado, sobretudo os mais jovens, ignorarem a presença do vírus em nosso estado. O que é que o senhor teria para dizer a essas pessoas? Realmente é de se lamentar bastante. Não dá para a gente, após 16 meses de enfrentamento, de perda de familiares, de perdas de conhecidos, de uma situação que envolve não só o nosso estado, mas envolve o país e todo o mundo, a gente ainda ter pessoas que, de maneira irresponsável, têm atuado para, primeiro, negar a existência da doença, ou, em segundo lugar, pôr em risco a sua vida e a vida dos seus semelhantes. Então, é uma atitude de egoísmo e a gente repulsa e realmente não concorda com essa manifestação egoísta de alguns cidadãos. Olha, agora sim, antes de o senhor ir embora, como é que está o diálogo, sobretudo, com a Prefeitura Municipal de Maceió? Tivemos aí, algumas semanas atrás, uma arestazinha no que diz respeito à falta de imunizantes. A Prefeitura disse que o Estado não teria repassado, isso foi contradito pelo Estado. Como é que está essa situação? Olha, a situação ela é uma situação boa, harmoniosa. Eu tenho uma boa relação com o prefeito e com os secretários municipais que estão envolvidos com esse enfrentamento. E essa ansiedade e essas discussões que ocorrem por vezes entre os técnicos ou algum tipo de divergência, isso é mais na vontade de acertar. Está todo mundo querendo superar esse momento, todo mundo na ansiedade de superar essas dificuldades. Então isso são águas passadas e eu tenho plena convicção de que a gente trabalhando unido, a Estado e municípios, não só Maceió, mas os demais municípios, nós vamos cada vez mais rápido sair desse problema. Pois é, não dá para ter proselitismo político, né? Agora é coletividade para o bem de todos nós. Secretário, agora sim, eu quero lhe agradecer imensamente por nos ter visitado nesta tarde de segunda-feira. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Espero também te ver no Balanço Geral um pouco mais cedo, tá? Em uma outra oportunidade. E lhe desejo muita sorte mesmo. A sua pasta é uma pasta que mexe com o dia a dia das pessoas, com o miudinho, com os pequenos problemas e os macros problemas, né? Saúde pública, por mais que se faça alguma coisa, a demanda é sempre gigantesca, né? Então nunca vai agradar, né, todo mundo. Tem sempre um ponto ali que precisa ser ajustado e é preciso ter, de fato, cabeça fria e num momento como esse de muita pressão, né, é preciso ter realmente capacitação e manter a cabeça fria para conseguir resolver os problemas da saúde no Estado. Parabéns, estamos à disposição sempre, viu? Eu que agradeço o espaço e a palavra de ordem é serenidade. A gente tem que ter serenidade, trabalhar com transparência, com coerência e ajudar no que for preciso a população. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas o mais importante é a gente saber que está avançando e que a saúde de Alagoas hoje já vive um novo momento. Que bom, graças a Deus. Secretário, Que prazer agradeço. conhecê-lo, bem-vindo sempre. Até a próxima oportunidade, tá bom?